Com uma casquinha macia que desmancha na boca, uma mousse de limão bem azedinha e coberta por um chantininho super cremoso, a torta de limão é deliciosa, fácil de fazer e o melhor, não vai ao fogo. No terceiro vídeo do nosso especial de Natal 2025, eu vou te ensinar essa torta que não pode faltar no menu e que é campeã de vendas. Essa receita não leva gelatina e nem chocolate, então fica comigo até o final do vídeo que eu te garanto que é uma das melhores tortas que você já experimentou na vida. Antes da gente começar, deixa seu like e me conta aqui nos comentários que receita de Natal você quer ver aqui no canal. Ou então manda aquele coraçãozinho mesmo que é para eu saber que você gosta dos nossos conteúdos. E se você ama cozinhar, já conhece os nossos e-books? Hoje eu estou te ensinando a fazer a torta de limão, mas a gente tem um e-book de bolos caseiros com receitas exclusivas que eu tenho certeza que você vai amar. Inclusive tem um bolo de limão nesse e-book que é um dos meus preferidos, é delicioso. Eu deixei o link desses e-books aqui embaixo na descrição com um desconto especial para você. Agora vamos lá? Prepare a sua cozinha e vamos para a receita. A gente vai começar preparando a base da nossa torta. Essa base é super fácil, super rápida de fazer, você vai ver. Para ela, eu vou usar 1,5 pacote de biscoito maisena. E aqui a gente vai usar biscoito maisena ou biscoito Maria, o que você preferir. Eu vou usar o processador de alimentos para triturar o biscoito, mas você pode usar o liquidificador ou pode triturar até manualmente mesmo se preferir, tá? Vou colocando o biscoito aqui dentro do triturador e aqui é importante escolher um biscoito de boa qualidade, porque ele que vai ser a base da torta, a base de sabor. Então precisa ser um biscoito gostoso. Se você preferir, pode ir quebrando o biscoito também aqui para colocar dentro do processador. Agora a gente vai tampar o processador e a gente vai triturar até virar uma farofa bem fininha. O biscoito já está bem triturado. Olha como ele fica. E agora eu vou colocar aqui no biscoito 125 gramas de manteiga. Eu estou usando manteiga derretida, tá? Eu não vou levar essa massa para o forno, então nesse caso, o ideal é que a gente use manteiga mesmo e não margarina, tá? A margarina é mais macia, ela não fica firme quando vai para a geladeira, então existe o risco da torta rachar com o peso do recheio. Agora eu vou cobrir novamente aqui o processador e a gente vai bater até essa massa ficar toda homogênea. A massa já chegou naquela textura que a gente está habituado, que é uma textura que parece areia molhada. Só que hoje eu quero uma massa um pouco mais flexível, um pouco mais maleável, não uma massa mais sequinha com essa textura de areia molhada. Então eu vou despejar a massa aqui dentro de uma tigela. E vou adicionando água gelada e mexendo essa massa até que ela chegue ao ponto que eu quero. Então coloquei uma colherada de água, venho mexendo. Ainda tá com a textura de areia molhada, vou colocar mais um pouquinho de água. É aos pouquinhos, tá? De colherada em colherada. Cuidado para não colocar água demais. Ainda precisa de mais um pouquinho de água. Agora sim a massa chegou no ponto que eu quero. É uma textura bem parecida com a textura de massa de biscoito. Aqui eu usei ao todo 6 colheres de sopa de água, mas essa quantidade vai depender, pode variar de marca para marca de biscoito, tá certo? Agora que a nossa massa já está pronta, vamos preparar a forma para montar a torta? Eu vou montar a nossa torta nessa forma aqui. Ela tem 22 centímetros de diâmetro e 5 centímetros de altura. Essa forma é uma forma de fundo removível. Isso facilita muito na hora de desenformar essa torta. Eu também passei desmoldante, tanto no fundo quanto aqui nas laterais da torta. Isso vai facilitar muito na hora da gente desenformar. E para montar a base da nossa torta é muito fácil. Eu venho com os pedacinhos da nossa massa e a gente vai primeiro dispondo no fundo da forma. Depois a gente modela ali em pedaços maiores. Vamos abrindo. E aí sim a gente vem colocando aqui nas laterais da forma.
Eu quero uma torta com as laterais um pouco mais grossas, tá? Não quero uma massa muito fininha. Se a gente fizer muito fina, ela corre o risco de rachar quando for desenformar. Vou cortar as rebarbas e venho depositando a massa até preencher toda a lateral. Como eu estou usando uma forma ondulada, que é para dar um charme a mais aqui na nossa torta, precisa pressionar bem para que esse formato se mantenha depois que a gente desenformar. Venho mais uma vez retirando todas as rebarbas. Passo o dedo aqui na borda para ficar tudo bem lisinho. E se você achar que algum lugar precisa de mais massa, é só reforçar aquela área. Nossa massa está pronta. Olha só que belezinha! Como eu disse, eu não vou assar essa massa, mas se você quiser pode assar, tá? Nesse caso, você vai levar para o forno a 180 graus por 10 minutos. Como eu não vou assar, eu vou levar a nossa massa para o congelador e a gente vai deixar ela lá descansando enquanto a gente prepara a mousse de limão. Vamos lá? Essa mousse é muito fácil de fazer, muito rápida, você vai amar. Para ela, eu vou colocar no liquidificador 1,5 caixinha de leite condensado. E a gente vai bater esse leite condensado até ele ficar um pouquinho mais firme na colher. O leite condensado está em temperatura ambiente e leva mais ou menos alguns minutos para chegar ao ponto, tá? Você vai ouvindo o barulho do liquidificador. Quando esse barulho mudar e as lâminas tiverem mais dificuldade de bater, é porque está no ponto. O ponto é esse aqui. Você pode perceber que o leite condensado já está numa textura bem cremosa. Esse processo de batimento do leite condensado, para ele ficar um pouco mais firme, deixa também a nossa mousse mais aerada, bem mais gostosa. Então faça que você vai gostar. Ele leva ali mais ou menos de 3 a 4 minutos para que o leite condensado chegue a esse ponto, certo? Agora eu vou adicionar 3/4 de xícara de suco de limão. E eu também vou colocar aqui dentro do liquidificador raspas de 3 limões. As raspas são opcionais, você usa se quiser. E essa quantidade de suco de limão pode variar, certo? Às vezes a gente pega um limão que não tem tanta acidez, não é tão ácido, tá um pouquinho mais adocicado, então pode ser necessário que você use mais limão. O ácido cítrico do limão é que vai fazer essa mousse ficar firme. Então, se o limão que a gente está trabalhando não tiver muito ácido cítrico, pode ser que seja necessário colocar mais limão. E essa quantidade também pode variar de acordo com o seu paladar. Se você gostar dessa mousse mais azedinha, também pode colocar mais limão. Se gostar menos azedinha, pode diminuir um pouquinho esse sabor, essa quantidade, tá certo? Agora eu vou tampar o liquidificador. E a gente vai bater rapidinho só para misturar mesmo. O creme já está batido, é bem rapidinho mesmo, só para misturar. E ele já ficou bem mais firme. Olha a diferença nessa textura. E depois de bater o leite condensado e o limão, a gente vai adicionar 1,5 caixinha de creme de leite. Tampo novamente. Bato por mais um minutinho só para misturar tudo. Eu gosto de parar no meio do batimento e raspar as laterais só para garantir que o creme está completamente misturado. Aí eu bato por mais alguns segundinhos. E agora sim a nossa mousse de limão está pronta. Não te falei que era super rapidinho? A mousse já está bem cremosa. Olha só a textura dela. Agora o nosso processo é bem simples. Eu acabei de retirar a massa da torta do congelador e você pode perceber que ela está muito mais firme do que alguns minutos atrás quando a gente colocou no freezer. Eu vou despejar o creme de limão aqui sobre a nossa torta. E você pode perceber que a mousse de limão já está bem cremosa, mas ela vai ganhando ainda mais textura à medida que ela for descansando. Agora eu vou alisando tudo e olha só que belezinha. Já dá água na boca só de olhar para essa torta, né? Vou trazendo ela aqui para as bordas.
Passo a colher aqui para deixar tudo bem lisinho. E agora que a nossa torta está quase pronta, eu vou levar para a geladeira por mais alguns minutinhos enquanto a gente bate o chantilly. Vamos lá? Vamos para o batimento do chantininho? Aqui eu vou colocar na tigela meia xícara de chantilly bem gelado e 2 colheres de leite em pó. Vou misturar tudo aqui antes de bater. E eu tô usando o chantininho porque eu gosto muito do sabor, gosto muito dessa combinação. Mas você pode usar nata, pode usar creme de leite fresco, ou então pode fazer um merengue e maçaricar aqui por cima da torta, que também fica uma delícia. A gente tem uma receita de torta de limão com merengue maçaricado aqui no canal, que é perfeita. Eu vou deixar o link dela aqui embaixo nos comentários para você assistir depois que esse vídeo acabar. E agora é só bater até ficar mais firme. Eu não vou bater demais porque eu não preciso de muita estrutura, tá? Prontinho. O ponto é esse aqui. Ele ainda tá cremoso, bem delicado e forma pontinhas aqui no batedor. Ele tá cremoso, muito sedoso. Olha que beleza o brilho desse chantininho. Depois de algumas horinhas na geladeira, nossa torta já está pronta e a gente vai para a decoração. Olha como a mousse fica super firme e estruturada. Eu quero fazer uma decoração como se a gente marcasse essa torta em fatias. Então eu pego uma espátula e venho fazendo as marcações aqui que vão me servir de guia. Eu marquei como se fossem 8 fatias. Para decorar a torta, eu vou usar uma manga de confeitar e o bico 104. Ele é um bico no formato pétala. E aí é tudo muito simples. Eu posiciono o bico próximo à borda da torta e venho fazendo movimentos de zigue-zague. E agora é só a gente decorar a última fatia. Para finalizar aqui por cima, eu vou colocar raspinhas de limão. E claro, uma rodelinha aqui no centro. E depois de tudo pronto, olha só como a nossa torta fica linda. É só desenformar agora. E aí, para desenformar, eu coloco uma tigelinha que seja um pouco mais alta do que a nossa forma e vou encaixar a torta bem aqui no centro. Com todo cuidado, a gente vai puxando a forma para baixo. Eu vou usar uma espátula para a gente soltar a torta do disco de alumínio. E agora é só transferir para o prato. E agora sim a nossa torta mousse de limão está prontinha. Que ela é linda por fora, a gente já sabe, né? Mas eu vou cortar para te mostrar como ela fica perfeita por dentro também. E olha só que perfeição que fica essa torta. Ela é levinha e muito delicada, perfeita para o verão. O recheio fica cremoso, sabor azedinho. Essa massa fica mais macia e a textura da mousse de limão deixa essa sobremesa ainda mais deliciosa. Olha, se você ainda não experimentou a torta de limão, não sabe o que está perdendo. Ela fica incrível. Você percebeu que agora todos os materiais que eu usei para fazer esse vídeo e também uso aqui na cozinha aparecem embaixo na tela? É só clicar nos links e garantir os seus produtos. E o melhor, comprando por esses links você apoia o canal para que a gente traga sempre receitas incríveis para você. A nossa receita rende em média 10 fatias. Eu deixei as informações de custo e também sugestão de preço de venda por escrito aqui embaixo na descrição do vídeo. É só clicar embaixo do título do vídeo, arrastar a tela para cima que você consegue acessar. Lá também tem várias informações importantes sobre a receita, então não deixe de acessar esse conteúdo depois que o vídeo acabar. A validade da torta de limão já pronta é de até 5 dias. Mas se você for fazer essa torta para vender, pode deixar a massa base já pronta, até mesmo já congelada com a mousse de limão, tudo bem embalado no filme. Aí é só descongelar no dia anterior,
decorar com chantininho no dia de entregar para já adiantar sua produção. Experimenta fazer essa torta aí na sua casa, depois me conta como foi, porque eu tenho certeza que ela vai ser sucesso. E aí, gostou da nossa torta de limão? Me conta que outras sobremesas para o Natal você gostaria de ver por aqui. E se você quer conhecer outras receitas deliciosas, super práticas e o melhor, muito vendáveis, eu separei alguns vídeos especiais para você. É só clicar aqui na tela para assistir. Te vejo no próximo vídeo, combinado? Um grande beijo e até mais!